tudo isso que eu te ensinei vai colocar a igreja em ordem. Então, siga essa instrução. Expõe aquilo que Deus mesmo te ordena expor. Ao fazer isso, Timóteo, como Paulo diz aqui, você vai ser considerado um bom servo de Cristo. Quando você ensinar as pessoas que a salvação não é por meio daquilo que elas fazem, mas apenas por meio da graça de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Quando você então instruir a igreja sobre como se organizar, o que se esperar da liderança, essa é a tarefa pastoral mais nobre. E era isso que Timóteo deveria desempenhar. Ensina, instrui. E nesse sentido, nós percebemos como Paulo confiava no ensino que ele tinha transmitido a Timóteo. Um jovem pastor. Mas Timóteo creia, olha, você tem condições plenas de ensinar essa igreja. Você tem condições de exortar essa igreja. Combate os falsos ensinos. Chama essa igreja à retidão. É para isso que você está aí. Ao mesmo tempo, nós vemos que a tarefa de Timóteo não se concentrava apenas em ensinar a verdade, mas ele também deveria combater a mentira, como a gente vê no comecinho do versículo 7. Rejeita as fábulas e os ensinos de velhas caducas. Meus irmãos, essa não é a primeira vez que Paulo fala de resistir aos falsos ensinos. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo já usou essa mesma frase, as fábulas. Resiste às fábulas, rejeita as fábulas. Timóteo, ele deveria resistir às fábulas, aos mitos, a histórias difundidas como verdade, mas não são histórias provenientes de Deus. Como nós já vimos, quando a gente estudou 1 Timóteo 4, no capítulo 1, versículo 4, nós lemos que os falsos mestres da igreja de Éfeso, que eram os quais Timóteo combatia, eles inventavam histórias, baseadas em ensinos gnósticos, baseados em escritos rabínicos, em livros apócrifos. Então eles afirmavam mentiras, criavam histórias, como se fossem contos de fábulas, né? Fábulas, exatamente isso, história de criança. Não é verdade, é invenção da cabeça deles. Rejeita. Esse conteúdo é profano, é demoníaco, como ele vai dizer aqui no começo do capítulo 4. Ao mesmo tempo, resiste também ao ensino de velhas caducas. Essa é uma expressão engraçada e não tão politicamente correta, né, que Paulo usa aqui, pelo menos para os nossos dias, né? Mas qual que é a lógica de Paulo aqui? Olha, aquela pessoa idosa, depois de certa idade, não tem mais o que fazer, inventando história, falando da vida dos outros, fofocando, inventando mentiras, aumentando a verdade. Isso é falatório inútil. Isso não tem nenhum tipo de edificação. É inútil e pejorativo. Rejeita essas coisas. Logo, meus irmãos, se alguém almeja ser um servo fiel, deve ensinar a verdade, enquanto combate os falsos ensinos. Essa é a missão de Timóteo. Prega a verdade, combate a mentira, seja fiel, permanece nesse caminho. Fazendo isso, você vai ser um bom servo de Cristo. Essa é a missão dele como pastor, guiar a igreja nesse caminho de vida, nesse caminho de proximidade a Deus. Mas o segundo ponto que ele nos apresenta é que o ministro ele também deve cultivar uma vida de piedade, como nós vemos do finalzinho do versículo 7 até o versículo 10. Ao mesmo tempo, Paulo exorta Timóteo a exercitar a sua piedade. E o que é piedade aqui? Para a gente entender piedade aqui, basta a gente olhar para o capítulo 3, para o versículo 16, onde Paulo já usou essa mesma palavra. E lá em 1 Timóteo 3,16, a gente vai ver que piedade é o conteúdo do Evangelho. A obra de Cristo aqui é usada como sinônimo de piedade. Aquilo que nos reconcilia com Deus, aquilo que nos aproxima do Senhor, aquilo que nos faz caminhar em direção a Cristo. Isso é chamado aqui de piedade. E a piedade mencionada aqui nos aproxima de Deus por meio da palavra. É aquilo que nos auxilia a lidar com as dificuldades. É o que a gente pode chamar também de disciplinas
espirituais. Leitura da palavra, oração, meditação na palavra, jejum, práticas que demandam a nossa dedicação. Então é isso que Paulo diz, dedica-se a essas atividades, àquilo que produz piedade. E nessas práticas, Timóteo deveria se exercitar, como ele diz no versículo 8. Então, meus irmãos, olha o que ele diz. Enquanto o exercício físico é de pouco proveito, o exercício da piedade para tudo é proveitoso. E por que Paulo faz essa comparação? A comparação com o exercício físico é para deixar claro que é necessário esforço. O exercício físico era para pouco proveitoso. E a gente fica assim, olha só, está aí a desculpa para eu não fazer nada da minha vida, né? Olha, é para pouco proveitoso. Meus irmãos, percebam, é para pouco proveitoso, não é inútil, certo? É de pouco proveito que Paulo coloca aqui. Enquanto o exercício da piedade é muito proveitoso. E por que Paulo faz esse jogo? Por uma questão bem simples. O exercício físico, ele tem a sua função. É algo bom. Melhora a nossa capacidade física, impede que os nossos músculos atrofiem, gera saúde, promove bem-estar físico. Só que a piedade, ela promove o bem tanto para essa vida, como para a vinda que há de vir. E é por isso que ele fala assim, olha, exercita naquilo que dá benefício agora e no porvir. E nesse sentido, a promessa é, se nós vivermos de acordo com o Evangelho, nós temos promessas de viver bem, não apenas nessa vida, mas de viver também bem na eternidade. A piedade nos ensina a viver agora, de modo digno, e nos promete, na vida eterna, também ter uma vida aprazível diante de Deus. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, Timóteo? Quando você se dedicar às disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, nós recebemos benefícios nessa vida, nossa fé é fortalecida, aprendemos mais a depender de Deus, tratamos os nossos medos e as nossas ansiedades, ou seja, nós recebemos benefícios aqui, mas a piedade ela também produz benefícios para a vida vindoura, a certeza de morrermos com Cristo, a certeza de novos céus e nova terra, ou seja, a piedade para tudo é proveitoso, para agora e para aquilo que há de vir. E todo esse argumento, ele é ratificado pela expressão que aparece no versículo 9, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. É a segunda vez que esse versículo, que essa mesma expressão acontece aqui na carta de Paulo a Timóteo. Ela é uma expressão que acontece apenas 5 vezes em todas as cartas de Paulo. E todas as vezes que essa expressão acontece, ela é usada para deixar claro que, olha o que eu estou dizendo. Isso aqui é importante. Preste atenção. Isso aqui é algo sério. Observe o que eu estou te dizendo. Então o que Paulo está dizendo? Olha, o exercício da piedade é importante. Aquele que é chamado para ser ministro da igreja, aquele que é chamado para conduzir a igreja no caminho da verdade, não pode abrir mão dessas questões. Elas são essenciais para a caminhada, elas são essenciais para a igreja. E é por isso que ele diz, é para esse fim que nós nos esforçamos, no versículo 10. Porque a piedade tem promessa para essa vida e para a vida futura. E é por essa promessa que nós nos dedicamos, nos esforçamos sobremodo, nos esforçamos além daquilo que podemos. A expressão que na nossa Bíblia foi traduzida como esforçamos sobremodo, no versículo 10, é apenas uma palavra grega. É a mesma palavra do agonizar. Qual que é a ideia aqui? Nós nos esforçamos até agonizar. Nos esforçamos até não ter mais jeito. Até nós perdermos a força. Pois esse é o melhor tipo de esforço que nós podemos fazer. É a melhor dedicação que nós podemos dar. Esforce-se, até o sentido da agonia, porque assim você será um bom ministro. Isso nos mostra, meus irmãos, que um esforço extenuante em prol de uma vida de piedade e em conformidade com o Evangelho vale a pena. Pois é o testemunho vivo da nossa fidelidade ao nosso Salvador e a certeza de comunhão com o nosso bom Mestre. É nisso que nos esforçamos, é nisso que labutamos, nos gastamos.
E é por isso que Paulo afirma que Deus é, portanto, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa expressão aqui, ela é um tanto quanto complexa. Se você for ler os comentários, cada comentarista toma um caminho para tentar explicar esse final desse versículo aqui, né? Mas nós temos que olhar para alguns detalhes que aparecem aqui nesse texto. Primeiro deles é que Paulo coloca aqui em contraste o Deus vivo. Isso é um contraste, mais uma vez, com os deuses falsos. Se lembrem que a cidade de Éfeso era uma cidade pagã. A principal divindade de Éfeso era Diana, né, uma deusa grega. Então Paulo está falando assim, olha, o verdadeiro Deus de vocês é o Deus vivo. Não é o Deus de pedra, de madeira, o Deus inventado. É o Deus vivo, aquele que os vivifica. Ao mesmo tempo que o texto diz que esse Deus vivo, ele é o salvador de todos os homens. E nós temos duas possibilidades aqui para entender esse texto. A primeira deles é entender esse termo salvador no sentido soterológico, ou seja, Deus ele salva eternamente todos os homens. Se nós afirmarmos essa frase, nós vamos cair numa heresia chamada universalismo. Uma heresia que não se sustenta. Por quê? Porque Paulo mesmo combate esse tipo de pensamento. Paulo mesmo, nessa carta, em tantas outras cartas, diz que existem aqueles que vão ser condenados. Basta a gente ver ele falando dos falsos mestres nessa carta. Paulo, então, tem a compreensão. Paulo não acha que todos os homens vão ser salvos, no sentido soterológico. Existe condenação para o ímpio. Então, é pouco provável que Paulo use a palavra salvação aqui nesse sentido. Mas, essa mesma palavra, essa sótero, né, que é salvar, ela é usada em outros contextos como Deus sendo o libertador, o curador. A gente vê essa palavra aparecer muitas vezes nesse sentido nos evangelhos. Quando Jesus curava, ele dizia assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Mas algumas bíblias, dependendo da sua bíblia, ele traz a sua fé te curou. Porque é a mesma palavra. Então, muito provavelmente, o que Paulo está fazendo aqui é usando essa palavra salvar do mesmo modo que ela é usada nos evangelhos. Deus é o libertador, o curador de todos os homens, especialmente daqueles que têm fé. Deus cura e cuida de todos, especialmente da sua igreja. Nesse sentido, é nesse termo que faz mais sentido. Né? Deus é aquele que cuida de todos, ele cuida dos justos e do injusto. Isso não contradiz, nos lembra de uma verdade, Deus faz vir a chuva sobre justos e injustos, ele cuida de todos, e deixa então claro, né, deixa coerente toda essa escritura, todo esse texto. Então nós entendemos que é nesse termo que Paulo usa aqui. Então o chamado de Deus para Timóteo, a exortação para nós, é cultive uma vida de piedade, é digno diante de Deus. O terceiro ponto, a terceira qualificação de um bom ministro, é que nós devemos nos dedicar intensamente ao ministério. Observe mais uma vez Paulo usando a expressão, ordena e ensina essas coisas. A mesma verdade que já apareceu no versículo 6, reaparece no versículo 11. Ensine contra os falsos ensinos. Ponha a igreja em ordem. Certamente, meus irmãos, essa frase é repetida para Timóteo, para que ele entenda. Timóteo, você tem autoridade. Confronte. Exorta. Porque a autoridade está não em você, mas na palavra. Ensina a palavra. Isso, meus irmãos, vai nos mostrar que o ministro que é fiel à palavra, ele deve ser respeitado. Ele é digno da submissão da igreja. E ele deve ser ouvido pela sua comunidade. Meus irmãos, a única situação para um ministro da palavra ser desprezado ou não receber a submissão daqueles que estão sobre a sua responsabilidade é quando esse próprio ministro deixou de ser fiel à palavra.
Porque a autoridade de um ministro, a autoridade de um pastor, não vem dele mesmo, vem da palavra. Enquanto esse ministro for fiel à palavra, ele deve ser então reconhecido como tal. O versículo 13 diz isso: aplica-te à leitura, exortação e ensino. E é por isso, meus irmãos, que o respeito da igreja para com o pastor não é fruto da idade do pastor, não é fruto da aparência do pastor, ou de qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o respeito deve vir como um reconhecimento da fidelidade do ministro à Escritura. É por isso que Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade, ninguém te despreze, Timóteo, por você ser um jovem. E meus irmãos, Timóteo era um pastor muito jovem. A maioria dos comentaristas coloca Timóteo como um jovem entre 25 a 30 e poucos anos. Um pastor nessa idade ia causar estranheza, seja hoje, seja no primeiro século. Porque geralmente presbíteros eram pessoas com a caminhada de vida maior. A palavra presbítero literalmente significa ancião. Significa aquele que já tem uma caminhada, aquele que é velho. Isso, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, faria a presença de Timóteo talvez ser desprezada por aquela igreja. Timóteo era alguém que tinha uma aparência de pouca idade. Poderia acontecer dele não ser reconhecido, não ser seguido, e não conseguir pastorear aquela igreja. Só que, meus irmãos, Paulo deixa muito claro: o que mais se deve almejar no ministro não é nem tanto a sua idade, mas sim a sua maturidade e o seu exemplo. Observe o que ele diz no versículo 12: ninguém te despreze pela tua mocidade. Ainda que Timóteo fosse tímido, um jovem, ele deveria ser modelo para aquela igreja. Modelo na palavra, modelo no falar, no se portar, modelo de sabedoria. Timóteo deveria ser exemplo no procedimento, no se comportar como homem de Deus, ter uma fala respeitada, no amor. A igreja veria que ele ama, e por isso respeitaria. Ame essa igreja, seja um exemplo de fé, viva aquilo que você prega, seja um exemplo de fé, na pureza, tenha intenções genuínas, não venha com falsas intenções. Quando Paulo exorta Timóteo a ser padrão, meus irmãos, a ideia no original é como se fosse um carimbo. Fala assim: Timóteo, é como você tem que ser um carimbo. As pessoas vão colocar você sobre elas, e isso vai deixar uma marca. Marque essas pessoas com o seu exemplo. Marque essas pessoas com a sua postura. Marque essas pessoas, não por uma oratória impecável, não pela sua muita idade, mas marque as pessoas pelo seu exemplo. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos que entender isso. Uma oratória impecável, uma pessoa bem apresentada, nos padrões que o nosso mundo pede, não necessariamente aponta para uma liderança sadia, pois não são esses elementos estéticos que vão nos mostrar se alguém é fiel ou não. O que a igreja, meus irmãos, tem que buscar num líder, o que a igreja tem que buscar num pastor e esperar do pastor, não é alguém que agrade o seu coração, não é alguém que satisfaça as suas vontades, não é alguém que massageie o seu ego, não é alguém que atenda aquilo tudo que você quer. O que a igreja tem que esperar de um pastor é alguém que exorte, é alguém que faça olhar para a palavra, é alguém que aponta para Cristo e não para ele mesmo. Porque não era para Timóteo que a atenção tinha que estar voltada. Não importa se ele era jovem, se ele era velho. Se ele apontava para Cristo, ele era fiel à sua missão. Ele era fiel ao seu chamado. E, meus irmãos, isso tem que ficar muito claro. E você que exerce liderança na igreja, entenda esse ponto. Você é o modelo para todos os demais irmãos dessa igreja. Seja o padrão a ser seguido pelos fiéis. Seja o padrão para aqueles que estão ao seu derredor.
Olhe, meus irmãos, a igreja não deve desprezar a liderança por banalidades, ao mesmo tempo que a liderança deve ser um modelo de vida para a igreja. Entendamos essa responsabilidade, entendamos. A liderança é um modelo, a liderança é aquilo que vai servir como padrão, ao mesmo tempo que aqueles que estão sob a liderança devem humildemente e amorosamente se submeter a essa liderança. Por isso a exortação de Paulo a Timóteo: leia a palavra. E essa leitura aqui, meus irmãos, não é uma leitura no sentido que a gente tem hoje, né? Lê lá em casa, quietinho. Se lembra, a Bíblia, no primeiro século, eram rolos, escritos à mão, eram muito raros. Então, geralmente, a leitura era feita em público. Então, a leitura aqui é leia com a igreja, né? A gente poderia traduzir, talvez assim, para ficar mais claro. Então, leia publicamente a palavra, exorta a igreja a partir das Escrituras, ensina a igreja essas verdades. Esse verso talvez seja o melhor resumo da função pastoral no Novo Testamento. Ler e expor as Escrituras, exortar a igreja na direção da retidão e ensinar os fiéis a viver, de modo a buscar a glória de Deus. Todo pastor, todo ministro, todo presbítero que almeja ser fiel em sua função, deve observar esses elementos. Todo servo fiel deve aprender a seguir e a caminhar, não para si mesmo, mas para a glória de Deus. Mas o último ponto que esse texto nos ensina, a última qualificação do ministro, é cuide da sua vida espiritual. Meus irmãos, Paulo, ele encerra essa exortação, ele encerra o capítulo 4, dizendo ao jovem discípulo, Timóteo, e mais uma vez ele chama a atenção: não negligencie o seu dom. Nós não sabemos, mas talvez Timóteo tenha ficado acuado. Ao que dá a entender é isso, né? Um jovem, muitos falsos mestres, talvez pessoas mais velhas. Paulo disse: não negligencie aquilo que Deus te deu como responsabilidade. Não fique intimidado. Você é jovem? Você é jovem. Mas e daí? Não interessa. Faça aquilo que eu te mandei. Faça aquilo que eu te ordenei. Não negligencie o seu dom. Timóteo tinha sido autorizado, meus irmãos, pela liderança a pastorear aquela comunidade. E é por isso que Paulo exorta Timóteo no versículo 14: fica firme na sua função. Portanto, meus irmãos, mesmo que Timóteo fosse um jovem, ainda que houvessem falsos mestres na igreja de Éfeso, ainda que ele pudesse enfrentar oposição durante o seu pastoreio, Timóteo deveria permanecer firme. Isso nos ensina duas verdades, basicamente. Primeiramente, entendam, Timóteo ele não foi para lá porque falou assim: não, eu me senti pastor. Eu acho que eu tenho chamado pastoral, então eu vou pastorear. Vou abrir uma igreja para mim, vou começar um negócio para mim, porque eu acho que eu sou pastor. Meus irmãos, olha só, não é assim que acontece. Primeiramente, a ordenação pastoral não é uma invenção, não é uma questão pessoal simplesmente, mas existe um padrão bíblico. Olha só que Timóteo, ele não se sentiu pastor e se declarou então ministro. Ele foi reconhecido por Paulo como capaz, ele foi ordenado pelo presbitério, ele foi alvo de palavras de incentivo, né, como profecias. Ele foi incentivado pelos líderes já instituídos, e por isso então, ele foi habilitado para a sua nobre função. Ele recebe a imposição das mãos do presbitério. O que é que isso significa? Esse versículo ele é um paralelo com a ordenação sacerdotal que nós tínhamos no Antigo Testamento. Como é que funcionava a ordenação do sacerdote? Ele comparecia a líderes já instituídos e ele era ungido sacerdote, ou seja, o sacerdote não recebia a autoridade dele, mas ele recebia a autoridade do próprio Deus, reconhecida por aqueles que já eram líderes. Isso no Novo Testamento, a unção é substituída pela imposição de mãos.
Mas a lógica é a mesma. Ninguém se autoproclama pastor. Ele é reconhecido pelas suas habilidades, pelas suas convicções, pela convicção dos outros, e ele está debaixo de uma instituição. Simboliza uma transferência de autoridade, essa imposição de mãos. Logo, o padrão é o mesmo. A autoridade não vem do indivíduo, mas esse indivíduo é reconhecido por aqueles que já estão à frente do povo de Deus. Isso dava forma e organização para a igreja. E por ter sido ordenado, Paulo diz, olha, exorta, estude a Escritura, leia a Bíblia, desenvolva as habilidades que Deus te deu para governar bem essa igreja. No versículo 15, essa seria a forma, meus irmãos, de Timóteo se blindar contra os ataques que ele sofria no ministério. Se Timóteo estudasse a palavra, se ele conhecesse as Escrituras, e se ele fosse capaz de aplicar essa verdade aos outros, ele teria um procedimento inquestionável e irrepreensível. Ele se prepararia intelectualmente para o ministério. Ele se qualificaria espiritualmente para o exercício pastoral. Meus irmãos, mais uma vez, a tônica é a mesma para a igreja. Nós não podemos buscar líderes segundo os nossos próprios interesses. Aquilo que vai fazer bem para a igreja não é aquilo que eu quero. É aquilo que Deus quer. A liderança ela tem que ser conforme a palavra. Pessoas que conhecem as Escrituras. Pessoas que têm capacidade de ensinar, de exortar, de confrontar. E outro ponto, meus irmãos, aqui é que Timóteo ele, então mostraria a legitimidade do seu chamado pastoral. Ele deveria então evidenciar o progresso a todos. E assim ninguém o desprezaria. Qual que é a lógica desse final do versículo 15? É como se Paulo dissesse, olha, Timóteo, estão te atacando porque você é jovem? Estuda mais. Estão te desprezando? Seja um padrão. Não estão ouvindo as suas palavras? Mostra como você progrediu na fé. Não gaste tempo ouvindo essas críticas inúteis. Melhore você mesmo. Cresça, amadureça. Desenvolva o seu chamado, porque se alguém se opor ao seu ministério, mas você estiver estudando, crescendo e exortando, essas pessoas vão se opor por ciúmes, por inveja, por imprudência, e não de maneira legítima. Por isso que ele diz, evidencia o teu progresso, combate os ataques com seus resultados, combate o ataque com seu avanço na fé. Combate essas mentiras com a verdade do Evangelho. Mostra a todos teu progresso. Ninguém vai te questionar se você mostrar o quanto você tem feito bem para o reino. O quanto você tem promovido a glória de Deus. E ele conclui no versículo 16 dizendo, fazendo assim, salvará a ti e também aos seus ouvintes. E mais uma vez, meus irmãos, nós vemos aqui exatamente Paulo lembrando essa verdade. E ele diz, no versículo 16 também, cuida de ti mesmo e da doutrina. Faz tudo que eu te disse até aqui. E meus irmãos, isso aqui é uma exortação muito profunda, sobretudo para o pastor. Se o pastor não cuida de si mesmo, ele não tem condições de cuidar dos outros. Como Calvino diz, ao comentar essa passagem, um bom pastor deve ser criterioso acerca de duas coisas: ser diligente em seu ensino e conservar a sua integridade pessoal. Zele pelo ensino, cuide de si, cuide dos seus, e assim você será um bom ministro aprovado diante do Senhor. E Paulo então conclui dizendo que Timóteo, ele era então fazendo essas coisas, ele salvaria a si e também aos seus ouvintes. E mais uma vez, meus irmãos, entendam que aqui Paulo não está usando a palavra salvar, no sentido de que Timóteo salvaria a si mesmo, como se ele fosse capaz de salvar a si mesmo. Entenda como ela foi usada anteriormente aqui. A ideia que Paulo diz a Timóteo é, se você for um bom ministro, você vai ser um instrumento de Deus para alcançar muitas pessoas. A graça de Deus que repousa sobre você vai fazer que com o seu ministério
progrida. E muitos conheçam a verdade por meio do seu ministério. Então, Paulo aqui não está ensinando que Timóteo era o salvador daquela igreja, mas lembrando apenas de uma verdade: a salvação vem por meio da pregação. E se Timóteo fielmente pregasse a verdade, eles então seriam alicerçados na verdade. Como bem nos lembra Paulo aos Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? A pregação, meus irmãos, é o método estabelecido por Deus para salvar pecadores. A salvação vem por meio dessa pregação. Timóteo, ao ser um bom ministro, cumpriria com essa sua função. Meus irmãos, isso vai nos mostrar uma verdade. O nosso mundo é difícil, sobretudo para aqueles que almejam ser fiéis a Deus. Isso fica muito claro nessa carta. Há falsos ensinos, a igreja sofre ataques. Por vezes, aqueles que estão dentro da igreja são resistentes à liderança, o que gera um desgaste ainda maior. Por isso, meus irmãos, principalmente aqueles que estão à frente da igreja, lembre-se, sejam fiéis. Exerçam a liderança com fidelidade. Resistam aos falsos ensinos. Tenha compromisso com a verdade, pois assim, apenas assim, nós vamos conseguir vencer aos dias maus. Aos que não exercem liderança, sejam submissos às suas lideranças, enquanto essas lideranças forem fiéis e dependentes da graça de Deus. Submetam-se a essas lideranças. Sigam os mestres que Deus instituiu sobre a igreja, com amor, com mansidão, valorizando aquilo que a palavra valoriza, esperando aquilo que Deus mesmo espera, e não além disso. Sejam assim submissos diante daquilo que Deus mesmo tem. E o que nós fazemos à luz de tudo isso? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a lidar com as lutas ministeriais em dependência de Deus. Essa aplicação aqui talvez seja muito mais para mim, que sou pastor, e para aqueles que estão envolvidos diretamente na liderança da igreja. Então, meus irmãos, você que é líder da igreja, ore pedindo dependência de Deus. O ministério é cheio de lutas, cheio de adversidades. Foi exatamente isso que Paulo disse a Timóteo aqui nessa carta. Você vai sofrer ataques dos falsos mestres, você vai sofrer ataques porque você é um jovem, as pessoas vão questionar o seu ensino, vão questionar a sua autoridade, você vai sofrer ataques dos de fora, de heresias, de mentiras. Meus irmãos, não é fácil ser o modelo para os fiéis, combater os falsos ensinos, governar bem a igreja que Deus nos entregou, mas é um chamado, é um dever daqueles que estão debaixo do chamado de Deus. Por isso, você que foi chamado para exercer a liderança na igreja, exerça esse governo, exerça essa liderança sobre a graça e dependência de Deus. Porque sem essa graça e dependência de Deus, nós não conseguiremos. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Ore, leia a palavra, conheça a verdade, se dedique. Não seja negligente. Muito pelo contrário, se esforce. Agonize em prol do reino de Deus, do exercício da piedade. Não é fácil, mas é louvável diante de Deus. Aos que almejam a liderança, orem. Rogue a Deus pedindo confirmação dessa vocação. Porque o ministério é duro, o ministério é árduo. Não deve ser conduzido de maneira leviana. Exerçamos o nosso chamado diante de Deus, com responsabilidade, com fidelidade às Sagradas Escrituras. E em segundo lugar, aos que não são líderes, meus irmãos, sejam bênção e cuidem dos líderes fiéis da igreja. Você que não é liderança na igreja talvez, qual que é a sua atitude em relação aos que estão liderando a igreja? Não apenas eu que sou pastor, mas todos os demais líderes da igreja. Como é que você tem cooperado
para auxiliar a vida daqueles que buscam diligentemente servir ao corpo de Cristo Jesus. Como é que você tem cuidado da liderança da igreja? Você tem orado para essa liderança? Você tem perguntado como é que essa liderança está? Você tem perguntado o que eu posso fazer para te auxiliar? Irmãos, aqueles que estão à frente da igreja também precisam de ajuda, também precisam de consolo, de conforto. E muitas vezes, a postura da grande maioria, não vou falar de todos, mas de muitos, que estão de fora e olham para a liderança, muitas vezes é de criticar, muitas vezes é de condenar. E meus irmãos, é verdade, eu como pastor vou errar, os líderes da igreja vão errar, os presbíteros, diáconos, as lideranças das sociedades internas vão errar? Claro que vão. Somos pecadores. Eu não estou aqui para ser perfeito. Ninguém da liderança da igreja está aqui para ser perfeita. Só que seja gracioso, seja misericordioso, seja auxílio. Está vendo algo de errado? Ajude, ao invés de simplesmente ser crítica. Seja apoio, seja conforto, seja gracioso. Essa é a exortação. Assim como a liderança tem que cuidar da igreja, a igreja tem que cuidar de seus líderes. Isso é mutualidade na vida cristã. Por isso, meus irmãos, se você não exerce a liderança, ore pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos presbíteros. Tenha compaixão daqueles que estão à frente da igreja. Pense como você pode facilitar a vida desses líderes. Talvez fale assim, mas hoje o negócio não foi... Irmão, é normal, vou errar. E por vezes vou precisar também ser exortado. E tudo bem, mas faça com graça, faça com amor, faça com bondade. Cuide dos líderes também. Não apenas exijam, mas sejam graciosos. Essa é a exortação. Porque assim, sendo líderes fiéis e uma igreja cuidadora, com certeza o progresso no reino de Deus vai ser muito maior. E assim, meus irmãos, que Deus nos ensine e nos conduza em direção a essa sua santa verdade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Tua palavra, de ser exortados, Pai amado, pelo Teu santo evangelho. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sido gracioso, amoroso, e pedimos, Pai, em especial para aqueles que estão à frente da igreja, aqueles que são líderes, nos ensine, Pai amado, a ser líderes conforme o Teu querer. Sabemos que estar à frente da Tua igreja não é fácil. Não é fácil ser modelo para a igreja em dias tão perversos. Por vezes, Pai amado, tendo que combater tantos falsos ensinos, tantas mentiras. Por vezes, enfrentando oposição até mesmo dentro da igreja, Pai. Misericórdia, Deus amado, porque nós temos que nos lembrar que essa igreja ela não é nossa. Nada do que nós fazemos aqui é para nós mesmos. Mas essa igreja é do Senhor. É do Teu reino. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Pai amado, nesse mundo. Por isso, Pai amado, capacita os líderes dessa igreja, para que possamos, Pai amado, ser fiéis, conhecedores da Tua palavra, conhecedores da Tua verdade, bons ministros, bons servos, para que possamos, Pai amado, assim, pastorear essa igreja, cuidar dessa igreja, conforme o Seu santo querer, Pai amado. Que cada irmão que está aqui presente saiba o que esperar da sua liderança. E exija, Pai amado, aquilo que é justo. E não aquilo que talvez é para atender os seus anseios pessoais. Mas sim aquilo que o Senhor mesmo espera, Pai amado, aquilo que o Senhor mesmo pede de nós. Que, Pai amado, não apenas as lideranças da igreja entendam essa verdade, mas que todos que estão aqui presentes nessa noite, Pai amado, possam entender essa mesma verdade. Como ser graciosos com a liderança, como ser apoio e conforto para a liderança, como ser auxílio para aqueles que estão à frente da igreja, para que assim, Pai amado, nós possamos crescer e desenvolver como um corpo coeso, como um corpo bem alinhado, onde sabemos escolher bem as nossas lideranças,
onde nós sabemos o que esperar das nossas lideranças e que também saibamos cuidar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade como líderes e aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Sejam amorosos e graciosos para conosco também, Pai amado. Cuide de nós como corpo do Senhor. Nos sustente, nós que somos a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Convido toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com todos vós, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar.